Morre aos 90 anos o ex-presidente cubano Fidel Castro. O líder revolucionário que implantou o socialismo em Cuba. O ditador que matou opositores e cortou liberdades. Nossos repórteres mostram a trajetória do homem que, como poucos, despertou tanta paixão e ódio. Cubanos que vivem na Flórida festejam a morte de Fidel, enquanto o governo do país prepara cerimônias com honras de Estado que se estenderão por vários dias. Funkeiro MC Gui passa por cirurgia depois de ser atropelado por uma moto em São Paulo. A estratégia da acusação e da defesa para o julgamento de Elise Matsunaga, que começa na segunda-feira. Os 100 anos do samba. Uma homenagem aos artistas que continuam a carregar a bandeira do ritmo que virou símbolo do Brasil. Das telinhas para o cinema. Veja os bastidores do filme Masha e o Urso. O urso é cativante, a Masha é uma fofinha. Oba, vamos ter uma festa! E uma entrevista exclusiva com Tom Cruise sobre o filme Jack Reacher, Sem Retorno. You're a dead man. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Cuba decretou luto oficial de 9 dias pela morte do ex-presidente Fidel Castro, que comandou a ilha caribenha por quase meio século. O líder da Revolução Cubana, que durante décadas foi uma figura internacional polêmica, foi cremado neste sábado como desejava. A cerimônia para enterrar as cinzas acontecerá no dia 4 de dezembro. Havana amanheceu órfã. Com profundo dolor. Depois da notícia dada pelo irmão e presidente Raul Castro. Falleció o comandante em jefe da Revolução Cubana, Fidel Castro. Esse foi padre, pelo menos. Ele era um pai para a minha geração que nos ensinou a importância de estudar e ser solidário, disse o cubano. Para este outro, a morte de Fidel é como uma ferida aberta. As cinzas do ex-líder ficarão por 2 dias na Praça da Revolução. De lá, um comboio fará o caminho de volta que Fidel fez em 1959. Percorrerá o país até chegar a Santiago de Cuba. Os cubanos já se preparavam para esse adeus havia 10 anos, desde que Fidel entregou o poder ao irmão por problemas de saúde. Agora, eles tentam entender o que vai acontecer daqui para frente. Muitos se alimentam da esperança por mudanças desde o anúncio da reaproximação entre Cuba e Estados Unidos há quase 2 anos. Eles testemunharam a visita histórica do presidente Barack Obama à ilha caribenha, uma promessa de prosperidade com mais abertura econômica e política. Na prática, pouco deve mudar com a morte de Fidel para os cubanos, pelo menos até 2018, quando Raul Castro promete deixar a presidência e iniciar a transição de poder. Já a relação com os Estados Unidos pode dar um passo para trás depois que Donald Trump tomar posse em janeiro. Na internet, o presidente eleito comemorou a morte de Fidel. Em nota oficial, o chamou de ditador brutal que oprimiu seu povo e deixou um legado de sofrimento, pobreza e negação aos direitos humanos. Celebração também no reduto cubano em Miami, onde centenas de dissidentes do regime comunista tomaram as ruas. Bem diferente do tom da mensagem dada por quem dedicou boa parte do segundo mandato para essa reaproximação. Obama estendeu as mãos ao povo cubano de olho no futuro. Um futuro agora incerto. Na última aparição em público, há 11 dias em Havana, Fidel Castro recebeu um retrato dele mesmo das mãos do presidente do Vietnã. Opositor ferrenho dos Estados Unidos, Fidel Alejandro Castro Ruz era o último sobrevivente da Guerra Fria. Uma pequena ilha do Mar do Caribe que tornou-se um dos pontos-chave da Guerra Fria. Um lugar que chegou a ser conhecido como o quintal dos Estados Unidos e passou a desafiar o Império Americano nas últimas 5 décadas. Uma história de mudança política, econômica e social que se confunde com a trajetória de um homem, o guerrilheiro Fidel Castro. Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. Fidel nasceu no dia 13 de agosto de 1926, em Birán, leste de Cuba, filho de um fazendeiro de cana-de-açúcar e de uma trabalhadora local. Foi na Faculdade de Direito de Havana que Fidel teve contato com o pensamento marxista.
Em 26 de julho de 1953, Fidel juntou-se a um grupo de 150 pessoas que tentaram tomar o quartel Moncada, em Santiago de Cuba. O ataque foi derrotado e muitos dos combatentes foram mortos e presos, mas a operação deu popularidade a Castro. Em sua famosa defesa, ele escreveu: "A história me absolverá." Fidel foi condenado a 15 anos de prisão, mas em menos de 2 anos conseguiu sair graças a uma anistia e refugiou-se no México, onde conheceu o médico argentino Ernesto Che Guevara. Pouco tempo depois, voltou a Cuba, comandando 81 insurgentes, mas eles foram surpreendidos pelas tropas do governo e quase aniquilados. A guerra, que seguia a tática da guerrilha, durou 2 anos. A revolução triunfou. Fidel e seu grupo entraram na capital, Havana, no dia 8 de janeiro de 1959. No dia 16 de fevereiro, ele assumiu o cargo de primeiro-ministro. E em 1961 declarou Cuba um estado socialista. O espírito que nos levou a estas montañas es hoy como ayer y será siempre nuestro espíritu, el espíritu de nuestra revolución. Daqui a pouco, líderes mundiais falam sobre a morte de Fidel Castro. Michel Temer define ex-líder cubano como homem que defendia ideais com firmeza. Especial 100 anos do samba. Veja os artistas que continuam a carregar a bandeira de um dos ritmos mais populares do Brasil. Voltamos já já. E nós voltamos a falar sobre a morte do ex-líder cubano Fidel Castro, que provocou reações no mundo todo. Opositores e apoiadores comentaram sobre a despedida e trajetória do revolucionário. Na China, o presidente Xi Jinping disse que Fidel Castro viverá eternamente. Vladimir Putin definiu o ex-líder de Cuba como amigo da Rússia e símbolo de uma era. Russos também fizeram homenagens em frente à embaixada cubana. O presidente francês François Hollande disse que Fidel representou para muitos cubanos orgulho ao rejeitar o domínio de outros países, mas lembrou sobre casos de violações aos direitos humanos no país. Hollande defendeu que punições econômicas contra a ilha caribenha devem ser canceladas definitivamente. Na Espanha, manifestações a favor e contra o ditador que comandou Cuba por meio século. Aqui do Vaticano, o Papa enviou uma mensagem de pesar para o presidente cubano Raul Castro. Francisco mediou a aproximação entre Cuba e Estados Unidos e esteve pessoalmente com Fidel em Havana em setembro do ano passado. Os presidentes do México, Bolívia, Venezuela e Equador enviaram condolências e disseram que Fidel deixa uma marca na história da América Latina. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, desejou que Cuba continue avançando no caminho de reformas e que tenha mais prosperidade. A morte de Fidel Castro também repercutiu no Brasil. O impeachment de Dilma Rousseff estremeceu os laços com Cuba. Mas especialistas acreditam que a diplomacia e as relações comerciais ainda não foram afetadas. Em Brasília, a bandeira de Cuba amanheceu a meio mastro. Funcionários da embaixada receberam flores em homenagem ao líder revolucionário. As manifestações se estenderam às redes sociais. O ex-presidente Lula destacou a herança deixada por Fidel e postou um vídeo. Nenhum presidente brasileiro foi tão próximo do cubano quanto Lula. Em 2003, Fidel Castro veio assistir à posse do amigo. Desde setembro, o Brasil e Cuba não têm embaixadores nos dois países. A decisão partiu de Cuba depois do impeachment de Dilma Rousseff. Apesar disso, o presidente Michel Temer divulgou uma nota de pesar, dizendo que Fidel Castro foi um líder de convicções que marcou a história por defender de forma firme os seus ideais. O Itamaraty também divulgou nota lamentando a morte de Fidel e destacou que ele foi uma das lideranças políticas mais emblemáticas do século XX. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse que Fidel era um homem gentil e um bom interlocutor, além de símbolo da luta dos pequenos contra os poderosos.
Ditador para muitos, revolucionário para outros tantos. Em quase 5 décadas de poder, Fidel Castro fechou Cuba para o mundo, mas acabou com o analfabetismo na ilha caribenha e transformou a saúde numa referência mundial. Na aproximação com a União Soviética foram muitos momentos que marcaram a história, como a invasão da Baía dos Porcos e a crise dos mísseis. Nos anos seguintes, Fidel dedicou-se a instalar o socialismo no país e a exportar o modelo para outros lugares da América Latina. El movimiento revolucionario en cualquier rincón de la tierra. O governo quase erradicou o analfabetismo e criou um sistema único de saúde para todos os cubanos. Ao mesmo tempo, milhares de cubanos se arriscavam no mar para tentar uma vida livre e melhor nos Estados Unidos. Mesmo com o colapso do bloco socialista no fim da Guerra Fria, Fidel recusou-se a abandonar o regime. Una patria independiente y no una colonia yanqui. Mas, diante da crise dos embargos econômicos, Cuba precisou abrir o país ao turismo e a investimentos estrangeiros. Em 2006, Castro passou por uma cirurgia para conter uma hemorragia intestinal e teve que delegar o poder ao seu irmão mais novo, Raul Castro. 2 anos depois, ele deixou oficialmente o poder e as aparições se tornaram cada vez mais raras. O governo de Fidel Castro foi marcado pela diferença entre opositores que o acusaram de violar direitos humanos e simpatizantes, para quem Fidel é um símbolo da justiça social. Um líder que não só conquistou a independência cubana, como transformou a ilha no país considerado com as melhores condições de educação e saúde do terceiro mundo. Boa noite. Boa noite.